pessoas que a gente já não via há bastante tempo, né? Quase todos, né? Mas alguns já têm participado com a gente aqui às sextas-feiras, né? Então, nós agradecemos pela presença. Esse domingo vai ser a última palestra desse ano, né? No domingo. O ano que vem a gente vai, né, refazer a programação. Estamos tentando colocar uma por mês, né, Lúcia? E, né, aí pra frente a gente vai vendo como que fica, né? Aos domingos, na parte da manhã. Tem muitas pessoas, né, que têm dificuldade de vir à noite, às vezes até pessoas, né, na nossa faixa de idade, né, fica um pouquinho mais difícil às vezes, né, e assim a gente facilita, né, e tem também o prazer de receber a todos, né. Estamos muito felizes, né, com a presença dos nossos amigos, né, do nosso amigo Gu, da sua esposa, esse casal muito querido, né, que vem aqui nos prestigiar com o estudo dessa manhã. Nossa página de hoje, Fonte Viva, Franciscano Xavier, pelo Espírito Emmanuel, né? Então, nós estamos aqui no item 8, obreiros atentos. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sabendo, ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado em seus feitos. Tiago 1:25. O discípulo da Boa Nova, que realmente comunga com o Mestre, antes de tudo compreende as obrigações que lhe estão afetas e rende sincero culto à lei de liberdade, ciente de que ele mesmo recolherá nas leiras do mundo que houver semeado. Sabe que o juiz dará conta do tribunal, que o administrador responsável pela mordomia e que o servo se fará responsabilizado pelo trabalho que lhe foi conferido. E, respeitando cada tarefeiro do progresso e da ordem, da luz e do bem, no lugar que lhe é próprio, persevera no aproveitamento das possibilidades que recebeu da providência divina, ansioso para com as lições da verdade e aplicado às boas obras de que se sente encarregado pelos poderes superiores da terra. Caracterizando-se por semelhante atitude, o colaborador do Cristo, seja estadista ou varredor, está integrado com o dever que lhe cabe, na posição de agir e servir, tão naturalmente quanto comunga com o oxigênio no ato de respirar. Se dirige, não espera que outros lhe recordem os empreendimentos que lhe competem. Se obedece, não reclama instruções reiteradas quanto às atribuições que lhe são deferidas na disposição regimental dos trabalhos de qualquer natureza. Não exige que o governo do seu distrito lhe mande adubar a horta, nem aguarda decretos para instruir-se ou melhorar-se, fortalecendo a sua liberdade de aprender, aprimorar-se e ajudar a todos, através da inteira consagração aos nobres deveres que o mundo lhe confere. Faz-se bem-aventurado em todas as suas ações, que passam a produzir vantagens substanciais na propriedade e elevação da vida comum. Semelhante seguidor do Evangelho, de aprendiz do Mestre, passa a categoria dos obreiros atentos, penetrando em glorioso silêncio nas reservas sublimes do celeste apostolado. Então aqui, né, essa lei que nós estudamos muito bem, nós, né, adquirimos esse conhecimento para que a gente possa colocar, né, da melhor forma possível na prática do dia a dia. Nós, então, agradecemos a espiritualidade amiga, aos benfeitores espirituais, essas equipes que estão sempre aí nos assistindo, nos amparando, e que também, né, nesse amparo fiel, nós também agradecemos a toda a equipe espiritual do nosso irmão Guto, né, que aqui está conosco, e mais uma vez, Senhor, muito obrigado pela vossa proteção, pelo vosso amparo, pela vossa luz,
que nos assiste sempre. E agora nós então estamos aqui reunidos para podermos ouvir um pouco mais a palavra de Jesus através do nosso irmão Guto, nos trazendo aí muito mais ensinamentos hoje. Muito obrigada. Convidamos então o nosso irmão Guto, né, para fazer aí a nossa palestra. Obrigado. Tirar a máquina. Deixa ela aqui. Ah, que bom estar aqui. Volta. É uma alegria estar aqui. Então tem mais só que agradecer mesmo, né? Por estarmos aqui reunidos nessa casa, na casa de assistência espírita. Caminho de esperança. A esperança é o caminho que assegura o espírito o desejo de vivenciar as lições do Cristo. A nossa esperança ampliará à medida que vamos valorizando, né? Vamos aprendendo a valorizar as oportunidades que Deus tem nos enviado para aprender a amar. Então agradeço a todos, obrigado de coração pelo convite e a oportunidade de estar aqui, de estarmos juntos aqui nesse encontro, nessa manhã de domingo, tão boa, tão gostosa. Agradecer também aos espíritos superiores que trouxeram para a humanidade a doutrina espírita. E a Kardec, que teve o papel principal de materializar na Terra o Consolador prometido. E a todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que contribuíram e que contribuem para a literatura espírita, que tem a base ali nesse ensinamento trazido pelos espíritos e por Kardec. Agradecemos a todos. E é daí a fonte de onde tiramos todo o material para o nosso encontro aqui. Por isso, sim, agradecemos de coração a Deus, nosso Pai, gratidão, a Jesus, nosso divino irmão, por tudo, pela vida, pelo amor, pela doutrina espírita, o evangelho, a família, os amigos, tanto temos que agradecer. Por estarmos aqui reunidos para orar, para pensar em Jesus e na grandeza de Deus em nossa vida. Quando a Lúcia enviou a mensagem pelo WhatsApp, a Sandra recebeu a mensagem e me fala, ai, Guto, ela falou, Guto, ai meu bem, olha aqui a mensagem, eu gosto quando ela, meu bem, olha aqui a mensagem que a Lúcia mandou, é para fazer um estudo lá no dia 12 de dezembro. Aí ela sugeriu que o tema tivesse foco na valorização da vida com Jesus. Eu falei, nossa, que legal! E aí a gente conversando, falei, eu estava lendo ali uma mensagem do livro, que todos nós conhecemos, é o Vinha de Luz, e do Chico Xavier, naquele momento, e a mensagem do Espírito Emmanuel, comentando um versículo da segunda carta de João. E aí, essa carta, em que João diz assim, nisto consiste o amor. Em andar, viver conforme os seus mandamentos. O primeiro mandamento é esse, que nós ouvimos e aprendemos desde o princípio. Que viveis no amor, que vivais no amor. Aí nós digamos, nossa, olha só, pode ser esse tema, orar, o que você acha? Conversando com a Sandra, né? Ela me ajuda ali no estudo e dá sugestões e me corrige também. Ela falou, me corrige, acho que você falou alguma coisa ali que é muito bom, que eu falo, converso com ela
Ela falou, olha, então o tema pode ser esse, orar e viver no amor. Porque viver no amor é estar ligado a Deus. É o obreiro atento da página que a Arari leu. Obreiro atento, estar atento. E aí, a mensagem sugerida para o nosso encontro é esta: viver atento, ser o obreiro atento, viver no amor, ou seja, estar ligado em Deus, viver essa realidade, porque nós sabemos que estamos na presença de Deus constantemente, mas aqui a proposta é essa, de viver essa realidade. Viver agora. Deus, estamos na presença de Deus. Agora. Então esse momento é o mais importante da nossa vida. Deus está presente. Então viver essa realidade que é a presença de Deus em nossas vidas. E como fazer isso? Simples. Então vamos olhar para o momento mais importante da nossa vida, que é o presente. Para a pessoa mais importante da nossa vida, é aquela que está conosco no presente, naquele momento. E o lugar mais importante é o lugar que nós estamos no presente. E agora, fazer desse momento, estruturar esse momento com beleza e bondade. Fazer esse momento o mais importante da nossa vida. Viver essa realidade que é a presença de Deus em nossa vida. Fazendo tudo com amor. Tá. E aí Emmanuel, comentando a mensagem, ele diz assim: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, em todos os setores, nos diversos setores da vida, antes dessa caridade que se manifesta exteriormente, da assistência, da medicação, do ensinamento, da água a quem tem sede, comida a quem tem fome, agasalho a quem tem frio, a cesta básica, o acolhimento, o atendimento fraterno, o passe, o remédio ao doente. Antes dessa caridade, pratiquemos a caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensar, falar e agir segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. Sim, o nosso encontro aqui é para estudar o Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, em Jesus, para que ele viva em nós. É um esforço constante. É por isso que existimos, para aprender a amar, para amar. Nós existimos para compreender o valor de sermos caridosos. Então é viver esse amor, porque só o amor paira sobre nós. E qual é o mandamento? Se é viver, se é o amor consiste, é isto, viver segundo os seus mandamentos. E o mandamento é o que nós ouvimos e aprendemos desde o princípio. Qual o mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo. E depois, esse é o maior mandamento. E depois tem outro semelhante a esse. Amar ao próximo como a nós mesmos.
Não existe mandamento maior. Aí estão contidos nesses mandamentos todas as leis e os profetas. E esse esforço nosso, a gente fala assim, esforço, mas amar é muito bom. A gente nem deveria dizer que nós estamos nos esforçando para amar, né? Porque amar é algo mais, é trabalho, precisamos aprender isso. Porque somos espíritos criados simples e ignorantes. A essência da vida está no espírito, mas ele tem um destino, ele foi criado simples e ignorante para seguir um destino, que é a perfeição, como disse Jesus, serem perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E amar ao próximo como a nós mesmos, esse amor a nós mesmos, amar a nós mesmos, deve ser interpretado como a necessidade que todos nós temos de oração e vigilância. Todos nós temos a obrigação, o dever de observar. Oração e vigilância. Essa é a interpretação do amor, amar a nós mesmos. É essa necessidade que todos nós temos a obrigação de observar. A oração e vigilância. Oração, então, é se ligar em Deus, orar. Mas se Deus está presente nas nossas vidas todos os instantes, se estamos na presença de Deus, então eu vou estar com Deus o tempo todo? Sim. Então eu vou estar orando o tempo todo. A oração, ela deve ser de todos os instantes. Podemos orar sem cessar. Sem com isso ocasionar interrupção no nosso trabalho. Não atrapalhe em nada. A oração não precisa de palavras, de lugares, de momentos, de nada. É uma ligação mental com Deus. É só isso, viver essa realidade. Deus está aqui, neste momento. E vai estar assim. Isso deve trazer algo bom para nossos corações. Então, aquele momento que nós não estivermos sentindo a presença de Deus, é o momento da vigilância. A oração é manter o pensamento elevado. Pensamento elevado é pensamento construtivo, pensamento positivo. Isso, elevado. E o que nós temos de mais elevado na face da terra, o pensamento mais sublime, mais elevado, é o de Jesus, Cristo. E manter o pensamento elevado é manter o pensamento positivo, pensamento construtivo. E a vigilância é não deixar que esse pensamento descambe, caia em padrões inferiores. Pensamento negativo. Então é esse. A proposta é a gente trabalhar isso constantemente. Pensamento positivo, manter os nossos pensamentos positivos, construtivos, pensar só no bem. E se vier um pensamento negativo? Vigilância. Não vamos permitir que nossa mente fique nessa faixa, nesse padrão. Mesmo porque estamos na presença de Deus. Deus sabe o que se passa em nosso coração. E é preciso oferecer a Ele o coração puro, purificado de todo sentimento contrário à caridade. Como é que eu vou demonstrar meu amor a Deus? Ao próximo. Não se pode amar a Deus sem amar ao próximo. Então eu vou demonstrar meu amor a Deus amando o próximo? E existe milhares, infinitas maneiras de demonstrar esse amor a Deus. Podemos imaginar muitas maneiras. A fatalidade da lei de Deus de amor é a perfeição do Espírito. Nós vamos chegar lá. A proposta da vida é alcançar, que o Espírito alcance essa perfeição. Mas, como fazer isso, é escolha de cada um. Cada um vai fazer essa escolha. Porque esse trabalho, essa edificação é no coração, é íntimo. Porque agora nós estamos lidando com os nossos pensamentos. E sabemos que somos responsáveis por tudo. Os pensamentos geram nossas palavras, nossas ações. E aí estamos cuidando do nosso pensamento. Mas como é que nós vamos demonstrar? Pensando bem,
de forma positiva e construtiva. Sim. Vamos então citar apenas alguns exemplos, porque são muitos, e vamos pegar então na família. Dentro de casa, como é que nós podemos demonstrar esse amor a Deus? Como é que a gente faz? De manhã, quando eu preparo aquele cafezinho gostoso, né? É o negócio que eu preparei, eu que faço o café da manhã. Aí, como é que eu faço esse café? Eu imagino, eu estou ali, Deus, estou vivendo essa realidade. Que Deus está presente, é a presença de Deus. Então, na hora de fazer o café, eu vou fazer com amor. Imagina se eu estou fazendo um café reclamando, que coisa chata, eu não quero fazer. Não é assim. É, puxa, que bom que eu posso fazer o café, que eu tenho condições, tenho saúde, tenho a água, fonte de bondade. Pensamentos. É claro que nem sempre é assim. Às vezes está com pressa, coloca lá o pó. Isso é cada um, é escolha, cada um vai saber a maneira de fazer. Mas o que é importante? É o que está dentro do nosso coração, é cultivar esse amor de Deus, que Deus, Ele deixou olhar dentro de nós, o germe, está latente para que germine. E o amor é esse sentimento que demanda de Deus, vincula a criatura, aproximando ou distanciando a criatura de Deus, conforme a resposta que damos a esse impulso grandioso e sublime, que se chama amor, que vem de Deus. Qual a resposta? Dependendo da resposta, nos aproximamos de Deus. A oração é nos ligar a Deus, nos aproximar de Deus, pensar em Deus, conversar com Deus, pormos em comunicação com Ele, nos aproximar dele. A resposta que damos nos aproxima de Deus ou nos afasta de Deus. Prepara. Faz a oração. É isso mesmo. Aí a gente vai fazer a nossa oração, porque o primeiro dever de toda criatura humana, quando já acorda, é orar. Esse é dever. E aí a gente já acorda, agradece, oh meu Deus, obrigado por mais um dia. Ai, que chuvinha boa, dá vontade de ficar na cama. Não, você vai falar, então eu quero dormir. É bom, né? E aí a gente agradece a Deus. Depois do café a gente faz a nossa oração. Ora e pede. Eu adoro pedir. Eu peço bastante. Peço para a família, pelos amigos, até no centro espírita, quero no meu corpo tudo bem. Eu faço um monte de oração para ela. Aí a gente pede por todo mundo, agradece do fundo do coração, toma aquele cafezinho, começa a fazer as tarefas de casa. Peraí, nós estamos falando de demonstrar nosso amor a Deus. Sim. Cuidar do pai, cuidar dos filhos. O paizinho que está doente, está idoso, que precisa do remédio, de atenção, de carinho, de amor. O filho que precisa de atenção, daquele deverzinho de casa, que precisa do pai e da mãe para ajudar, a brincadeira, o afeto, o carinho, a presença, a louça para lavar, a comida para fazer. Tá, mas eu faço tudo isso, sim. Duas maneiras, você pode fazer ou fazer com amor. Fazer com amor é fazer com boa vontade, com alegria. É o que nós podemos entender. Ah, tá, mas eu quero entender, eu quero fazer com amor. Então faça com boa vontade, com alegria. Faça. Então essas tarefas. Tem muitas tarefas, né? Cuidar do bichinho, trocar a água do cachorro ali, colocar uma aguinha limpinha que ele gosta. Quando você coloca, ele já vai lá beber aquela água, a comidinha, a ração, as plantinhas. Cuida das plantas. Se não colocar água, ela vai secar, vai ficar tão feia, murcha. Não é? Olha o jardim tão bonito. Mas precisa de cuidado. Esse é o exemplo de casa. Na rua. Ai, como é que nós poderíamos demonstrar nosso amor a Deus? Na rua, de muitas maneiras. Respeitando os transeuntes, aqueles que compartilham conosco ali o ambiente público. Respeitando os sinais de trânsito, atravessando na faixa de pedestre. Essa tal da faixa de pedestre, às vezes ela está longe. Gente, a gente fala assim porque é para a gente cumprir, mas estamos no aprendizado. Fala assim, nossa, mas são coisas simples assim? Sim. Não jogar lixo no chão. Aquele papelzinho de bala, então joguei no chão. Então vou demonstrar meu amor a Deus
cumprindo com meus deveres, com alegria. Não é isso? Amparando os familiares, né? Cuidando do próximo, perdoando, desculpando as faltas alheias, entendendo que nós também cometemos faltas. Estudando, trabalhando com alegria, cumprindo com boa vontade nossos deveres de cada dia. No meio ambiente, como é que eu poderia, a consciência, hoje se fala de consciência ambiental, como é que eu poderia demonstrar meu amor a Deus com relação ao meio ambiente? Para não jogar lixo no rio, nem no mar, na praia. Não é isso? Mantenha cuidado se você estiver no campo para não tacar fogo nas florestas, no mato. Essa é a nossa demonstração. E aí no trabalho, eu vou para o trabalho. No trabalho, respeitando o colega, se você é subordinado, o chefe, o superior hierárquico, respeitando e tratando bem o subordinado, chegando com o uniforme limpo, né? Chegando na hora. E aqui é sim em tudo. Sendo assíduo, tendo cuidado com a coisa, no serviço público ou no setor privado. Não levando material do trabalho para casa, falar, estou precisando de umas canetas do lado, vou levar, que aqui tem muito, então eu vou levar para casa. Nossa, mas são coisas simples, sim. O nosso esforço não é grande assim, são pequenos. Isso é um esforço até pequeno que nós temos que fazer para poder efetuar essa edificação em nós mesmos, e essa redenção em nós mesmos. E assim poderíamos citar inúmeros exemplos. Né? Estudar sempre, cuidar da saúde com hábitos dignos. É isso? Espalhando em redor de nós otimismo, confiança, alegria e fé. Tem a tal de uma dieta aí, gente. Aquele negócio é sério. A dieta é séria. Quem é que já precisou fazer dieta ou precisa fazer? Acho que todo mundo precisa fazer dieta. Mas é uma coisa que aí você tem que comer 3 em 3 horas, isso aqui. Nossa Senhora, é uma disciplina danada. Mas a disciplina também faz parte do nosso aprendizado. Né? Então, essa questão da saúde, seguir os preceitos de saúde, guarda o coração em paz à frente de todas as situações, todas as coisas, todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Apoie-se no dever rigorosamente cumprido. Não há equilíbrio físico sem harmonia espiritual. Cultive o hábito da oração. A prece é luz em defesa do corpo e da alma. Aproveite o tempo disponível para o trabalho proveitoso, sem esquecer o descanso imprescindível ao justo refazimento. A sugestão das trevas chega até nós através das horas vazias. Estude sempre. A renovação das ideias favorece a evolução do espírito. Evite a cólera. Enraivecer-se é animalizar-se, caindo em faixas de baixo nível. Fuja a maledicência. O lodo agitado, né, atinge a quem o revolve. Respire a longos austos. Nós estamos cuidando da saúde agora. Conservar a saúde com hábitos. Respire a longo, respire fundo. E não esqueça o banho diário. Ainda que ligeiro. Eu falei, gente, mas isso é doutrina espírita? É doutrina espírita. É Jesus. É evangelho. Cuidar do corpo e da alma. Então, o ar puro é alimento. E a limpeza é simples obrigação. Coma pouco. A criatura sensata come para viver. E a imprudente vive para comer.
Aí eles comem pouco, quando tem aqueles comer, agora tá chegando Natal, Ano Novo, aquelas guloseimas, vai ser difícil, né, comer pouco, mas faz parte. Isso também são presentes de saúde, é tudo que nós estamos aqui para aprender, mas tudo com leveza no coração. Tá entendendo que o progresso do espírito, da alma é infinito no tempo e no espaço. Então, vamos conservar a paciência e a compreensão à frente de todas as situações, todas as pessoas e todas as coisas. Use a paciência e o perdão infatigavelmente. Todos nós temos sido tolerados pela bondade divina milhões de vezes. Então nós demonstramos nosso amor a Deus com uma atitude simples, é com o nosso dia a dia, é sempre agora, cuidando do que nós estamos fazendo e procurando fazer tudo com amor. E se a gente não estiver conseguindo, porque a tarefa está parecendo chata, ou que a gente não quer fazer, a gente vai precisar trabalhar essa questão dentro de nós. No pensamento. Precisamos trabalhar o pensamento. Pensar, falar e agir como Jesus nos ensinou no Evangelho. Como Ele nos ensina no Evangelho. O pensamento, trabalhando, educando o pensamento. Mas para isso precisamos voltar a atenção para o Espírito. Olhar, entender, buscando entender o Espírito, o ser espiritual, para que possamos progredir. A meta é o progresso espiritual, o reino dos céus. O reino dos céus no coração. O reino do céu no coração é o que existe de mais importante. Vamos viver isso. O reino dos céus. Essa edificação do reino dos céus. Tudo o resto é acessório. O reino dos céus no coração deve ser nosso foco. O central. A nossa preocupação central. Mais importante. Então, a edificação do reino do céu no coração é a nossa preocupação primeira, é a aspiração mais nobre do Espírito. É a meta, a nossa meta mais nobre, mais sublime, que é o aperfeiçoamento moral e espiritual. Mas para isso, precisamos voltar a olhar para nós, ver como caminham nossos pensamentos, lidar com ele, com os pensamentos. Pensamento e vontade são atributos essenciais do Espírito. Então é preciso que estejam em equilíbrio e que esse pensamento seja claro. Quanto mais claro o pensamento, maior a energia mantida pela vontade, que se transforma em vibração de paz, de conforto, de alegria. O que nós estamos oferecendo para o mundo e para o próximo? Alegria, amizade, esperança, otimismo. Mas é preciso trabalhar a questão do pensamento na nossa vida. Pensamento claro, meta bem definida. Todas as metas. Sendo que a meta é essa. Todas as outras metas concordam. Eu vou trabalhar. Sim, trabalhar. Vou estudar. Vou fazer um concurso público. Meta bem definida e pensamento. Caminho, traçar o caminho que leva. E o caminho único que nos leva ao reino dos céus é obedecer, cumprir com sinceridade a lei de amor e de caridade. Então o pensamento, a vida ela inicia no pensamento e se expande pela vontade do Espírito.
E o nosso pensamento, ele não vai só influenciar para o bem ou para o mal as pessoas que estão em nossa volta. Eles vão influenciar principalmente a nós. Os pensamentos geram as palavras, geram as ações e edificam o prédio, o edifício grandioso, constrói o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. É o Espírito planejador da existência. Ele que já constrói, edifica a sua vida presente e futura. Por isso é tão importante, muito importante, é fundamental o pensamento positivo. Cuidar do pensamento positivo. Olhar para o ser espiritual para que se possa progredir. E isso a gente consegue através do conhecimento de si mesmo. Voltar esse olhar para si mesmo, buscando entender o ser espiritual que nós somos. Questionando a nossa consciência. O que nós estamos fazendo? Cumprir com todos os deveres do dia? Alguém tem alguma coisa para se queixar de mim? Questiona a consciência. O que eu fiz? E com qual objetivo eu agi naquela circunstância? Qual foi o objetivo? Será que eu fiz alguma coisa que eu censuraria no outro? Será que eu fiz alguma coisa que eu não ousaria confessar? Se eu fosse chamado agora para voltar para o mundo espiritual, será que eu temeria o olhar de alguém? Então esse questionamento é importante para o entendimento do espírito, do ser espiritual. Quem sou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde vou? Como planejei a minha encarnação? Qual a importância dela para mim? Quais são as características que trago em mim? Quais são as tendências que desabrocham em mim? Quais são os hábitos que estão implícitos em meus pensamentos? Como estou lidando com os meus pensamentos? O que faço para educar os meus pensamentos? Quais são as dificuldades que marcam a minha existência? Qual a participação da vontade no contexto diário da minha vida? O que faço para motivar a minha vontade? Quais são as consequências dos meus atos? Então, esses questionamentos, eles modificam as energias paradas e estagnadas, que impedem a renovação do campo mental e da vontade. Então, é importante esse olhar para dentro de nós mesmos, ver como caminham os nossos pensamentos, procurando descobrir os obstáculos que impedem o progresso do espírito. E é no planejamento reencarnatório que estão já implícitos os mecanismos que irão nos auxiliar nesta educação do pensamento e da vontade, como forma de nos reorganizar em plenitude. Não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples, tá? Devido à nossa relação com o dia a dia, com o cotidiano, mas despertar o espírito, acordar o espírito para essa educação é retirar o espírito do sono da indiferença para que ele possa sentir a importância de viver como espírito. Aí eu falei, mas como assim? Eu vou ficar vigiando meu pensamento, conversando com ele, olhando, atento, o que eu estou pensando? Peraí, eu vou educar meu pensamento. É mais ou menos, o trabalho é isso. É educação. Então é o cuidado, é a atenção com os pensamentos. Os pensamentos vão escapar? Vão. Aquela hora que ele perdoa, pai, falhei, mesmo que seja por um pensamento. Sim. E a oração? A oração, essa é uma das maiores forças do universo. Todo esse nosso esforço de progresso resultará da oração e da certeza que somos filhos de Deus e estamos
amparados. Lembrando que o nosso progresso, ele só vai acontecer pela união, pelo acordo da razão humana, da nossa razão, com a razão divina. Porque tudo na natureza está submetido. A lei do progresso é universal. E a natureza, em toda a natureza, uma evolução. Essa inteligência, do princípio inteligente, universal, que vem passando por um processo de elaboração, individualização. E aí individualizado no ser espiritual, espírito, nós, espírito, ele vem passando. A inteligência, ela dormita no animal, na planta, dormita na planta, sonha no animal e acorda no homem. Então agora, quando ela acorda no homem, agora o progresso, ele só pode ser realizado, acontecer, né? Porque nesse momento essa inteligência acorda, conhece-se, possui-se, torna-se consciente. Então esse progresso só pode acontecer pela união da vontade humana com as leis de Deus. E a oração é essa força do universo que vai nos possibilitar que a gente faça esse progresso. E a presença de Deus em nossa vida é aquela historinha do Toninho, né? Do Toninho. Ele estava com o tio dele. É muito interessante. Ele estava passeando com o tio. Aí ele estava na vizinhança da casa, passaram por um amplo pomar. E aí ele estava ali respirando o ar puro da manhã. Nossa, com água na boca, e ver o pomar, aquelas laranjas maduras. E aí o tio chegou uma hora lá, pegou uma sacola, tinha uns laranjas depositadas em umas caixas. Aí o tio foi lá, colocou uma sacola, começou a pegar umas laranjas e colocar dentro da sacola. Aí o sobrinho, o Toninho, que 6 anos de idade, 6 anos, aí perguntou pro tio: tio, o que o senhor está fazendo? Aí o tio, já de idade, ele colocou o dedo indicador nos lábios, ele fez assim, olhando para um lado e para o outro. Vamos aproveitar, pegar essas laranjas aqui, enquanto ninguém está nos vendo. Aí o Toninho falou pro tio assim: ué, tio, o senhor esqueceu? Aí apontou o dedinho para o céu. O senhor não sabe que Deus está nos vendo? Aí o velho, puxa vida, ele ficou e palideceu. Ele voltou com as laranjinhas, devolveu as laranjinhas todas pro cesto e agradeceu a Deus. Obrigado, meu Deus, por o Senhor ter me ensinado através dos lábios de uma criança. E aí, a partir daquele momento, ele então passou a ser outro homem. É a presença de Deus em nossas vidas. Mas a prece, ela pode ser de todos os instantes. Devemos orar sem cessar. A prece é a manifestação da alma. É o Espírito é quem ora. E o primeiro dever da criatura humana, toda criatura, ao acordar, é a prece. Não precisamos ir para os nossos aposentos, para o oratório, ajoelhar em praça pública para orar. A prece é o cumprimento dos nossos deveres, de todos os nossos deveres, sem exceção, de qualquer natureza que ele seja. Não é um ato de amor
ao nosso Senhor, quando assistimos aos nossos irmãos, numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é fazer um ato de reconhecimento a Ele, quando elevamos nossos pensamentos para agradecer, quando uma alegria nos chega, quando um acidente é evitado, ou mesmo quando uma contrariedade só nos aflora, e dizemos, Deus. Ou quando falhamos, mesmo que seja por um pensamento, ai meu Deus, falhei, me perdoa. A prece pode ser de todos os instantes. Não depende de palavras, de lugar, de gestos, de rituais, procedimentos, nada. É a alma com Deus, com Jesus, com os Espíritos que nos assistem, nos atendem em nome do Pai. Ela pode ser de todos os instantes, sem com isso ocasionar nenhuma interrupção aos nossos trabalhos. Podemos fazer as nossas atividades ligados em Deus. A prece ilumina o nosso caminho, santifica as nossas atividades e os nossos trabalhos. Então que possamos orar e viver no amor. E que esse nosso viver seja esse caminho que nos conduz ao reino do céu. Reino de sabedoria, de bondade e justiça. Que todos nós temos a intuição. Esse caminho nós sabemos que é Jesus. Então, quanto amor colocamos em tudo que fazemos. Dizia ele logo que ele chegou que tivemos uma indicação de que ele pudesse talvez abrir os trabalhos para nós da palestra pública, né? E aí, como estava muito em cima, né, me passaram, ele virá, o nosso amigo Guto, como é para nós, né? Um grande agradecimento de vir passar para nós o Evangelho de Jesus, do início ao fim, através da lei de amor, caridade e justiça. Então nós só podemos agradecer, porque no momento é tão necessário que nós revivamos esse Evangelho de Jesus que está na cabeceira de nossas camas, constantemente, ou na nossa sala, numa mesinha no cantinho, que nós lemos, oramos, estudamos quase constantemente. O Espírito faz isso. Mas esse momento em que nós muitas vezes estamos deslumbrados, né, pela árvorezinha de Natal, nada contra, pelos presentes que preenchem todo aquele pezinho da árvore ali, aquela preocupação. Isso também é amor que nós dedicamos, né, aos nossos familiares, aos nossos amigos, nada contra. Mas esquecemos, como meu netinho de 5 anos, ele falou aqui do garotinho de 6 anos, meu netinho de 5 anos, disse ontem para minha filha, mamãe, na verdade, o que é o verdadeiro Natal?
E quem é que vem para o nosso Natal de fora? É só Papai Noel? Porque tem tudo na casa dele. Aí ele foi na casa de uma senhora bem simplesinha, que tinha lá o presépio, e ela passou para ele, olha, agora nós vamos comemorar essa data, o aniversário de Jesus. Ele ficou com isso, gente. Na verdade, não foi na casa de uma senhorinha, não. Foi na escola, escolinha de bairro, né, que aconchega aquela família. Então, gente, isso tudo é ensinamento para nós. E aí, então, a minha filha, que foi evangelizada, foi evangelizadora, ficou espantada. Chamamento isso. E disse para ele, sim, meu filho, é Jesus. Mas ele ainda não chegou na nossa casa, mamãe. E a gente quase até chega às lágrimas, né? Porque o espírito agora está com 5 anos. Mas olha a sabedoria desse espírito. Né? Ela falou, mamãe, ele está me cobrando. Eu falei, não, minha filha, ele está te alertando. E hoje esse evangelho, né, que nos trouxe nosso irmão Guto, né, despertar da sua esposa também, né? Isso, né, é amor, companheirismo. Então, gente, preparação melhor do que essa não tem. É isso mesmo, vamos refletir. E agradecimento, nós vamos orar a oração que Jesus nos ensinou. Que essa oração fique contida no nosso coração, para que a gente passe essa temporada agradecidos por tudo que vem nos acontecendo, porque tudo isso é ensinamento. E que vivamos com amor, não importa as circunstâncias que nos bata a porta, faz parte. E nós precisamos fazer, como esses obreiros que a página diz, fazer a nossa parte como obreiros, nós sabemos disso. Mas às vezes falhamos, né? Então, que essa oração possa também, né, atingir, chegar até irmãos que estão necessitando nesse momento, e também vamos emiti-la para o universo, né, nos dê muita sustentação, muita força, porque a espiritualidade amiga e benfeitora, que nos assiste sempre, está conosco, e acima de tudo, Jesus e Deus. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pelo reino, o poder e a glória para todos sempre. Que nós possamos sentir essa força, essa energia, esta paz, e neste domingo de amor, nós aqui, unidos, podemos fazer mais uma vez esta prece e nos unirmos nesse sentimento de amor e nesse pensamento que vai ficar conosco, que é o sentimento, né, que também nos sustenta. Então, que nós possamos ser fiéis a nós e a Jesus, principalmente, a Deus.